Fala pessoal, como é que vocês estão? Vamos então aqui fazer mais um vídeo, vamos falar sobre alguns assuntos que está rolando aí na mídia, principalmente no Twitter, que é a hashtag Todos contra o Felipe Neto. Parece que a gente só fala do Felipe Neto ultimamente, mas é preciso, porque o que está em jogo é muito maior do que o que a gente possa imaginar. A gente sabe que Felipe Neto é uma grande voz aí para a esquerda, que influencia milhões de crianças pelo Brasil e que ele tem o poder de mudar a mentalidade. Tanto que se você pegar os vídeos dele, você vai ver que é tudo bastante arquitetado para fazer essa transformação na mentalidade das crianças. Então ele está ultimamente sendo usado pela esquerda. Na verdade, ele desde sempre foi de esquerda, mas agora está com mais força aí na mídia esquerdista para influenciar, para ser uma voz para esse público. Os políticos, futuros políticos, que estão aí se candidatando que vão se candidatar, estão se candidatando aos cargos, estão usando também ele para ser uma força para trazer para perto deles, políticos de esquerda, né? Como por exemplo até o Luciano Huck, em que defende ele no Twitter, dizendo que toda essa hashtag de todos contra o Felipe Neto é bullying, que não sei o que, e não é nada disso. É apenas o povo se manifestando contra o que não acha certo. Então o que é que acontece? Minha opinião sobre essa visão sobre essa visão aí, uma opinião mais ampla sobre essa hashtag, sobre esse movimento aí todos contra o Felipe Neto. Eu acho que vai muito além do que a gente pensa. Para quem não sabe, Felipe Neto foi convidado pelo ministro Luiz Roberto Barroso para uma live para conversar sobre juventude. Olha isso, escolheram o Felipe Neto para falar sobre juventude, sobre crianças. Só que como é que uma pessoa que influencia mal as crianças, influencia mal os jovens, pode ter uma opinião concreta em relação a isso tudo? Ou seja, não é também só influenciar mal, é ter opiniões muito contrárias ao que realmente representa uma infância, ao que representa uma juventude. Então, o STF ultimamente está buscando pessoas, buscando caminhos para lhe representar, para, na verdade, transparecer o que eles sempre foram, que é a mediocridade daquela instituição, e não a instituição em si, obviamente, porque a pessoa jurídica não tem, né, não tem vida, mas sim as pessoas que estão lá dentro. Então, a Suprema Corte está muito mal representada, o Judiciário, o poder mais alto do Judiciário está muito mal representado. Então, o que é que acontece? Se vocês pegarem as situações, os contextos, vocês vão ver que tudo está se caminhando para um cenário jamais visto assim. Então, o que é que acontece? Você pega o Felipe Neto dando opinião no Twitter sobre política, sobre dizendo que os eleitores de Bolsonaro são nazistas, acusando todo mundo, levantam até tag dizendo que Felipe Neto é a voz da razão, é o que entende de tudo, e ele é aquela arrogância de sempre, né? Não dá o braço a torcer. Na verdade, como todo bom esquerdista é assim, acha que o pensamento dele é o pensamento que deve ser seguido. Então, o que é que acontece? Felipe Neto vem ao Twitter, fica falando sobre política, esculhambando com os eleitores de Bolsonaro, dizendo isso, que é aquilo, chamando o presidente de genocida e tudo. Aí vem o Roda Viva, comandado lá por Vera Magalhães, que é também uma esquerdista disfarçada de isentão, e chama ele para uma entrevista no Roda Viva. Tá lá Raquel Sherazade e tantas outras repórteres. Já Raquel Sherazade é outra que já enterrou sua carreira política faz tempo. Então, fazem várias perguntas bestas, ele fala várias besteiras lá e fica aquela coisa, ou seja, Felipe Neto se transformando na figura política de esquerda, que representa a esquerda. E continua. Depois surge aí começa a surgir vídeos de Felipe Neto falando para crianças assuntos que é inapropriado para crianças da idade que é o público dele, né? Então começa a surgir um movimento que é Mães contra o Felipe Neto. E aí começa a desenrolar isso, começa a ter denúncias, começa a ter investigação. Quando pega todos os vídeos do Felipe Neto, você vai ver que o conteúdo é altamente inadequado para crianças e as denúncias começam a aparecer, os vídeos começam a surgir. O que é que a esquerda faz? Vamos trazer ele para o nosso lado, vamos
transformar ele numa figura política. É o que o ministro, eu acho que essa live aí que tá marcada aí entre Felipe Neto e o ministro Luiz Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, não é uma live aleatória, não é simplesmente uma live para tratar de assuntos relacionados à juventude. É muito mais que isso. Então eles pegam o Felipe Neto agora, transformam nessa figura política e depois que ele sofre várias acusações de vários crimes aí contra a infância, então eles transformam ele numa figura política. A partir disso aí, ele já não responde mais, é a minha visão, né, a minha opinião. A partir disso aí, ele já não responde mais como uma pessoa comum, ele já responde como uma pessoa política. É um perseguido político da direita. Só que o que a gente vê é totalmente ao contrário, né? A gente vê o STF perseguindo pessoas conservadoras, cristãos, coisa que jamais foi vista em nossa sociedade. Então, o objetivo para mim está bem claro. Não é nada, não é simplesmente isso. É muito além disso. Ele tem uma grande voz. Ele se posiciona no Twitter como um esquerdista. Ele ataca os bolsonaristas. Ele chama de nazista. Descobrem crimes contra o Felipe Neto. E a partir daí começam a transformar ele numa figura política para neutralizar, ou então para colocar a narrativa de que é um perseguido político. Essa é a minha visão disso tudo. Não vou alongar mais aqui para o vídeo não ficar tão longo e ficar chato. Então, qual é a sua visão disso tudo? A minha vai muito além de uma simples live entre o ministro do STF e esse Felipe Neto, que não tem conteúdo algum, e principalmente conteúdo sobre crianças e adolescentes. É isso. O que é que você acha? Comente aí embaixo, quero escutar a sua opinião. Deixe seu like ou seu dislike se você não gostar do vídeo. E se inscreva aí no canal para ajudar a gente a crescer. É isso e fui!